Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Será que o Natan Rufino é o novo Pelágio do YouTube? É algo que podemos aí fazer uma comparação, claramente aí, né? Resguardado as suas devidas proporções, mas está chamando a atenção realmente como que está a batalha do Natan Rufino, assim como a batalha do João Flávio Martinez. Eles são, né, parceiros nesta causa. O próprio João Flávio Martinez já negou a depravação total, né? Então não tem depravação total para ele. Mesma coisa do seu irmão, né, doutrinário aqui, o Natan Rufino. Então nós estamos percebendo que o pelagianismo agora ele já está escancarado. É claro que tem seus próprios viés, misturado com dispensacionalismo, misturado com a teoria do perfeccionismo, né, que vem lá de Wesley, etc. Então você vai notar o que Natan Rufino vai dizer sobre o texto de Jeremias 17:9, que é muito conhecido, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo, né? Então, olha só o que Natan Rufino, embora é uma mensagem de 45 minutos, mas aqui no começo ele já demonstra a linha ou os argumentos que ele vai trabalhar. Mais adiante ele vai argumentar que esse texto mostra um cenário que acontecia no Velho Testamento, que mudou com o Novo Testamento, enfim. Mas vamos lá ouvir primeiro ele, acompanha aí o que ele vai dizer. Cristão a respeito desse tema. Quer ver só? Quem aqui já ouviu falar que o coração do homem é enganoso? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Todo mundo, né? E, por favor, cuidado com a resposta. Você acredita nisso? Você acredita? Todo mundo sabe qual é a resposta esperada, né? Todo mundo tem que dizer sim. Porque a gente aprende isso desde novinho. Na escola bíblica dominical, nos acampamentos, nas pregações para os jovens, a gente está sempre sendo lembrado de que o coração do homem é enganoso, sobremaneira corrupto, e quem o conhecerá? Isso é um versículo da Bíblia que se encontra em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Se puder colocar aí para a gente ler, tá? Eu quero ler esse versículo com vocês. Jeremias 17, 9. Na minha versão diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E é com base em textos mais ou menos como estes que as pessoas têm proferido essas declarações, que é quase uma espécie de terrorismo doutrinário, colocando na cabeça não só do jovem, mas talvez principalmente na do jovem, de que ele tem que ter cuidado com as suas escolhas, as suas emoções, os seus sentimentos, o que ele faz da vida, os caminhos pelos quais ele decide andar. E de fato é preciso ter cautela, atenção, mas eu acho que demonizar, né, o coração como a gente tem feito, sem perceber o contexto no qual a passagem foi proferida e sem acompanhar o desenvolvimento bíblico a respeito do tema, porque a Bíblia é uma revelação progressiva. Se a gente não fizer isso, se a gente não tiver essa cautela, eu tenho certeza que quem vai sair perdendo somos nós. Porque mesmo hoje, em 2025, esse tema é ensinado como se nada tivesse sido feito a respeito dessa condição humana. Como se até hoje, mesmo depois de crente, mesmo depois de nascido de novo, mesmo depois de cheio do Espírito Santo, você ainda estaria acreditando que o seu coração é enganoso. Mas eu vou começar mostrando o contraste de dois versículos. Jeremias 17:9, como a gente viu no Antigo Testamento, e outro que aparece, por exemplo, já na Nova Aliança, em 1 João capítulo 3, versículo 21. Em 1 João 3:21 está escrito assim: amados, quantos amados nós temos aqui hoje à noite? Você sabe que esse negócio de chamar o outro de amado é coisa de crente, né? Quando se diz amados, é porque o texto está sendo endereçado a pessoas que nasceram de novo, aos filhos de Deus, aqueles que são uma nova criação. Ele está falando com um crente que nasceu de novo. Então, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aqui entrou uma propaganda, mas o que nós observamos aqui? Ele vai primeiro
claramente que a sua causa é batalhar contra o ensino da depravação total da tradição reformada, da tradição protestante, que está até difundida aí, como ele mesmo reconheceu. Então, esse é o pano de fundo. Ele quer ressuscitar o pelagianismo, né, com uma nova roupagem, com linguagem mais evangélica, mais atual, né? Aquilo que ele acusa Agostinho de fazer do gnosticismo e do maniqueísmo, etc., né, ele tenta fazer com o pelagianismo, né, mas tentando dar a roupagem mais bíblica do que Pelágio também tentou dar. Bom, vamos... Aí depois ainda ele tem o problema que ele é dispensacionalista, então ele vai dizer que aqui Jeremias está falando isso, mas depois que Jesus veio mudou essa condição. Ele vai falar que os crentes não estão sob esse problema por causa do texto que ele leu em João. Então ele vai dizer algumas coisas sobre isso, mas que por fim vai tentar argumentar que o uso de Jeremias 17:9 é um uso fora do contexto teológico, fora da teologia bíblica, já que, segundo ele, essa é uma afirmação feita no Velho Testamento que não se aplica aos crentes que nasceram de novo, né? Então, vamos para alguns pontos aqui. Primeiro, o próprio contexto de Jeremias, ele vai dizer assim no versículo 7, o seguinte, olha só. Na realidade, se nós já lermos do 5 em diante, já vai ficar muito claro que a reclamação de Natan Rufino e de outros, né, que estão aí lutando em nome do pelagianismo disfarçado, né, como é o caso do João Flávio Martinez, do CACP, que, como já mencionei, ele nega a depravação total, né, ele nega a totalidade da depravação. Então diz assim o profeta Jeremias: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Continua, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E aí no versículo 10 o profeta diz: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Então, o que o texto está mostrando aqui é que pessoas, elas se desviam dos caminhos do Senhor, confiam no seu próprio coração, que é enganoso, e ele se perde. E há os que confiam na palavra do Senhor, e eles, então, não são levados pela corrupção do coração. O versículo 9, ele aparece como um diagnóstico, ele aparece como uma apresentação da razão deste problema, quando ele diz que o coração é corrupto, que o coração é enganoso. Por isso que pessoas estavam se afastando, como diz o versículo 5, né? Pessoas estavam confiando no ser humano e não no Senhor, desviavam-se dos caminhos do Senhor, então iriam receber algum tipo de punição. E aqueles que estavam, então, confiando no Senhor e na sua palavra, teriam um destino diferente. A razão disso, ele então apresenta no versículo 9, é o coração corrupto que o Senhor examina, que o Senhor sonda a cada um. Será que isso aqui muda com o Novo Testamento? Bom, nós vamos ver o próprio Jesus dizer
que é do coração que nasce os adultérios, né, a fornicação, etc. Então, a Bíblia continua mostrando que essa é a realidade do ser humano. A Bíblia mostra que, mesmo depois de convertidos, pessoas praticavam coisas horríveis, como aquele jovem na igreja de Corinto, outros crentes, né, praticaram coisas que desagradaram ao Senhor. Por quê? Porque essa é a condição do coração humano. Não, nós devemos fazer uma distinção entre a justificação, que ela muda o status jurídico diante de Deus, é declarado justo para Deus. A regeneração, ela coloca uma semente da vida espiritual na alma, no coração do indivíduo. Então ele tem uma semente do bem, tal como esses aqui, o do profeta Jeremias tinha. O versículo 7 mostra isso, que ele confiava na palavra do Senhor. Então o próprio, não adianta dizer que isso aqui é um estado só do Velho Testamento, porque dos dois lados nós encontramos o Novo e o Velho Testamento afirmando coisas que o Natan Rufino disse que não acontece. Por exemplo, além daqui dizer, no versículo 7 e 8, mas o próprio Salmo 119 diz lá: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o próprio Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que do coração que nascem as coisas ruins. E o próprio texto de Paulo, falando sobre a luta da carne contra o espírito, né, que deveria vencer o espírito, mostra que o ser humano ele continua com o pecado. Então, a regeneração ela coloca a semente da nova vida, mas o processo da santificação é gradual, é progressivo. E o estado glorificado é que vai tirar o ser humano do pecado. A Bíblia mostra que, definitivamente, quando formos glorificados, é então que receberemos a adoção, mas aí o período escatológico, não só a adoção agora, feito por um ato da justiça de Deus. Então, o que nós percebemos é que a intenção do Natan Rufino é batalhar contra a doutrina da depravação total, ou seja, uma doutrina reformada, também arminiana, mas aí você vê o seguinte, que os arminianos não estão nem aí, né? Na fala do CACP negar a depravação total, na fala dele aqui também falar isso, eles continuam de mãos dadas, amigos, enfim, e é assim que vai continuar, né? Na realidade, o arminianismo ele não se preocupa com essas coisas, o arminianismo só se preocupa em atacar o calvinismo e a fé reformada, mais nada, absolutamente nada, porque eles não batalham contra o semi-pelagianismo, nada, né? Presente nas igrejas arminianas aí. Bom, essas são algumas observações que gostaria de partilhar. Então você pode observar que os erros dele está fincado nessas três hipóteses, né? Primeiro, ele nega a depravação total. Segundo, ele acredita que aqui é um texto que fala só da natureza do Velho Testamento. E terceiro, ele diz que o crente, né, ele então não tem mais essa influência afirmada nesse texto, porque o coração dele agora possui o Espírito Santo, possui uma boa orientação. E é verdade, mas não deixa disso daqui enquanto não for glorificado, enquanto nós não formos transformados assim como Cristo é. Então, lamentavelmente, estamos vendo aí um novo pelágio, né, no canal do YouTube, já juntando aí com o CACP, com o João Flávio Martinez, lutando contra essa verdade bíblica, né? Dias ruins vivemos, né? Mais confusão, cada vez mais vemos heresias confundindo mais a simplicidade do Evangelho, e que tenhamos coragem de defender a verdade diante desses que são aí propagadores de heresias. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça em Cristo Jesus.